Esse daqui é um dente de um tubarão branco e esse outro é um dente de um megalodon. Acreditava-se, há pouco tempo atrás, que os megalodons poderiam chegar a 18 metros de comprimento. Estudos recentes, para ser mais específico, estudos desse ano de 2025, utilizando uma vértebra fossilizada de megalodon, foi descoberta a possível teoria que eles poderiam chegar a 24 metros de comprimento. Isso equivale a um prédio de 9 andares. Você já percebeu o quão misteriosos são os mares? Eles são a maior parte do nosso planeta, mas mesmo assim, cientistas falam que 80% permanece intocável. Sabemos mais sobre o espaço do que as profundezas do mar. E toda essa falta de conhecimento, esse mistério, gera o palco perfeito para a imaginação. Olhe os peixes abissais, por exemplo. Eles parecem que fogem do sentido da realidade. Eles vivem nas profundezas do mar, tão fundo aonde a luz jamais o alcança. Esse daqui é o peixe-ramo. Vendo ele assim, parece algo tão simples, inofensivo, mas basta você ver o tamanho real dele. Na Bíblia, e contos que datam do ano de 1690, cita vários seres colossais dos mares, como o Leviatã, a Hidra, e um que sempre me chamou muita atenção, o Kraken. O Kraken, ele é representado em duas mitologias diferentes, na grega e na nórdica, além de ter vários contos dele e citações por soldados espanhóis e por piratas. Ele tem como principal característica um corpo de uma lula colossal, vezes podendo até ter um corpo humanoide, mas sempre tendo uma característica muito incomum, muitos tentáculos. Ok, mas qual é o verdadeiro significado do Kraken? Ele é algo literal, um ser colossal que atacava navios que iam para águas profundas? Ou ele era uma metáfora para um governo opressor que buscava controlar, espalhar o medo a fim de impedir qualquer tipo de rebeldia? Bom, é isso que a gente vai tentar discutir hoje. Primeiro relato do Kraken data do ano de 1180, na Noruega, pelo rei Sverre, relatado como um polvo gigante capaz de afundar navios. Todos os outros contos nórdicos partem desse mesmo princípio, uma lula ou um polvo colossal que aparece em alto mar. Quando ele aparece, as águas ficam escuras, quase como se fosse polvo jogando tinta. Então, os tentáculos surgem, se entrelaçando, se agarrando às embarcações, então puxando ela para os fundos do mar. A luta contra esse ser era muitas vezes simbolizada como o pagamento dos pecados, pois o Kraken muitas vezes era descrito como o símbolo da ordem. Nós não temos relatos do seu tamanho real, apenas que era tão grande a ponto de conseguir afundar uma embarcação. As embarcações da época tinham entre 20 a 30 metros. Para o Kraken conseguir afundar ele deveria ter aproximadamente o dobro desse tamanho. Nos relatos gregos, o Kraken muitas vezes é representado com um corpo humanoide. Essa figura também é descrita como Cthulhu, partindo do conto Lovecraftiano, que é só mais uma variação do conto do Kraken. A história do Kraken, na mitologia grega, é que ele teria sido criado pelo Poseidon para ser a representação perfeita dos oceanos. Mas, após ele finalizar a sua criação, ele a considerou um fracasso, um erro, e a jogou nas profundezas do mar e colocou o nome de Kraken. E Kraken em grego significa coisa torta ou animal retorcido. A lenda diz que após o Kraken ser jogado nas profundezas, ele deu à luz a seus filhos, todos os povos do mundo, e que algum dia eles todos se juntariam e tirariam o Kraken das profundezas do mar. Mas todas essas histórias levantam a seguinte questão: se o Kraken foi realmente algo real, pois todas o que essas histórias têm em comum é que o mar esconde algo primitivo, destrutivo, e que a luta contra esse ser simboliza a luta entre a ordem e o caos. Mas, na realidade, aonde podemos buscar fatos que realmente comprovam a existência do Kraken? No Oriente Médio, o Kraken já foi citado em muitos contos piratas. E no Caribe, existem vários artigos espanhóis que citam a palavra Kraken. Como que mesmo saindo da mitologia, esse ser aparece como uma constante?
Esse som que você acabou de ouvir foi registrado na área mais remota do Pacífico Sul, em 1997, pela NOAA, captado por radiosfones a mais de 5 quilômetros de distância. Só para você ter uma ideia, esse som foi tão alto que se ele fosse produzido aqui no Brasil, daria para captar ele lá nos Estados Unidos. Esse som foi apelidado de bloop. Algum tempo depois, foi dada a teoria que esse som não passava de rachaduras na geleira da Antártica. Porém, nunca mais foi encontrado nenhum som parecido com aquele. Estudiosos levantam a hipótese que a maioria desses contos partem de algo real, algo que realmente existe no fundo dos oceanos. Lá embaixo temos uma espécie de lula, conhecida como lula colossal ou lula gigante. Essa espécie pode chegar a incríveis 14 metros de comprimento. E por curiosidade, é o animal que possui o maior olho, com 25 centímetros de comprimento. Esses animais, eles vivem cerca de 1000 metros abaixo da água. O seu principal alimento lá embaixo são as baleias cachalotes, que sempre travam batalhas para ver qual deles sai melhor. O problema é que essas baleias são mamíferas e precisam vir constantemente para a superfície para respirar ar. Nessa vinda, provavelmente muitas lulas o seguiam, e uma vez na superfície, elas poderiam confundir uma baleia com um navio menor. Mas essas lulas poderiam mesmo afundar um navio? Segundo a história, sim. Vários artigos do Oriente Médio datam que vários navios de comerciantes teriam sido atacados e afundados por esses seres. Mas daria mesmo para acreditar nesses relatos? Pois, devido à falta de informações, muitas dessas histórias poderiam ter sido contadas de forma exagerada, exaltando o evento, tornando uma simples batida no casco do navio por um animal de 14 metros para um confronto até a morte com uma criatura colossal. Ou a lenda do Kraken seria apenas isso, uma lenda criada para impor medo em qualquer um que desafiasse esse mal maior. O bispo dinamarquês Pontoppidan descreveu o Kraken como uma força de poder e de opressão e respeito através do medo. Então, se o Kraken não fosse uma criatura de tamanho imaginável que abistasse os mares, mas ele fosse a representação do Império, que buscavam sempre o controle e o domínio, e todos aqueles que iam contra eram afundados. Assim, indiretamente, era representada a opressão da época. Ou o Kraken era a representação dos piratas, que afundavam e saqueavam navios, partindo da ideia de um ser mitológico, mas na verdade era tudo para esconder a real crueldade humana. Então, daria para dizer que sim, o Kraken realmente existiu, uma força, um poder que controlar através do medo. O Kraken seria o Estado ou ele seria um símbolo para uma rebelião? Mas o que você acha? Apenas mitos? Histórias antigas de uma lula colossal que afundava navios? Ou ele é uma metáfora para algo que existe até os dias de hoje?